Olá pessoal, estamos aqui no canal Perspectiva Jurídica para a série OAB Sem Drama. Hoje, top 10 dicas de Direito Empresarial. Meu nome é Wallace, sou professor de Direito Empresarial e estarei aqui tentando ajudar vocês um pouquinho nessa caminhada, ok? Dará tudo certo, podem ficar confiantes e hoje tentaremos abordar aí 10 temas de Direito Empresarial que são muito recorrentes no exame de ordem, né? E a partir de 10 questões, tentar abordar outros temas que também podem aparecer em conjunto. Bom, só para os senhores me conhecerem um pouquinho, eu gostaria de me apresentar. Então, vamos no nosso material, que eu coloquei um breve currículo aí, mas o que importa mesmo ao final é o meu site. Se precisar entrar em contato, pode mandar aí a sua dúvida, pode entrar lá que tem algum material também, pode ficar à vontade, ok? Só para os senhores me conhecerem rapidinho, sou advogado, professor universitário, graduado em Direito pela Milton Campos, especialista em Direito e Processo Civil pela FEAD Portal Instituto Eupídio Donizete, sou mestre em Direito Empresarial e doutorando em Direito Privado com a tese em Direito Empresarial, ok? Então, por isso que eu estou aqui tentando ajudar um pouquinho vocês no Direito Empresarial. Ok, para iniciar esse estudo aqui, nesse breve estudo de 10 dicas de Direito Empresarial, uma coisa que eu acho importante é a gente saber quem é o empresarial na fila do pão, né? Que a gente sempre se pergunta, empresarial eu sei que não é a preferência da maioria aí que irão, né, prestar o exame de ordem, inclusive é uma das menores inscrições para a segunda etapa, porque muitas pessoas não gostam de Direito Empresarial. Mas eu tenho certeza que ele só é mal compreendido e a gente vai tentar ajudar aqui um pouquinho para dar uma clareada. Bom, no nosso material eu coloquei quantas questões nós temos de cada matéria, só para mostrar para os senhores a importância do direito empresarial. Vamos nele, então, que a gente dá uma analisada. Então aí são todas as questões que vão cair no exame de ordem dos senhores, ok? Todas, de 1 a 80. E os senhores têm que almejar aí os 40. Eu brinco que tem 2 notas apenas no exame de ordem, de 1 a 39 e de 40 a 80. Conseguimos 40, pouco importa se vocês estão aí com 40 ou com 80, tá? E o empresarial, a gente está aqui, ó, no canto direito da tela. São 5 questões. São 5 questões. Ou seja, empresarial, a gente não pode deixar tão de lado assim não, porque são 5 questões. Se a gente fala que tem que estudar muito ética, porque são 8, tem que estudar muito constitucional, porque são 7, tem que estudar muito administrativo, porque são 6, processo civil, porque são 7, penal, porque são 6. O empresarial não está muito atrás, não. Ó. São 5. São 5. Nós temos várias matérias com 2 questões, né? Filosofia, direitos humanos, ambiental, internacional, ECA, consumidor. São 2. E olha só, o empresarial tem 5. Então, a gente tem que ter uma certa atenção aí para o empresarial, porque são 5 questões, ou seja, ele é importante, tá? Não podemos esquecer aí do empresarial. Beleza? Bom, como a aula é online, né, os senhores utilizem o recurso de parar. Quando perder alguma coisa, não conseguir registrar, tudo, para a aula. Pode dar o stop aí, né? E anotar tudo que a gente vai tentando seguir da melhor forma possível. O meu material, a forma de metodologia, né, para essa aula, eu escolhi 10 questões que já caíram no exame de ordem, e a partir dessas 10 questões que já caíram no exame de ordem, a gente vai destrinchá-las, vai pegar os principais temas, né? Por exemplo, uma coisa básica para o direito empresarial é saber quem é o empresário. Tema básico, saber quem que é o empresário. Se você não sabe quem é o empresário, fica muito difícil saber o direito empresarial. Então, o primeiro tema que eu peguei, por exemplo, né, foi quem é o empresário, conceito de empresário. Isso cai no exame de ordem, Wallace? Cai. Inúmeras questões cobram o conceito de empresário, empresa e estabelecimento, né? Por exemplo, que nas palavras do professor Jean Carlos Fernandes são os 3 E's do direito empresarial, as 3 palavras-chave. E as questões gostam muito de brincar com o conceito de empresário e empresa, misturando, porque o conceito leigo de empresa, né, que a gente encontra por aí, na verdade é empresário, porque a empresa ela é a atividade.
Então, em cima de 10 questões, a gente vai destrinchar 10 temas de direito empresarial. Então, como que nós vamos funcionar? Vou ler a questão com os senhores, discutir e logo na sequência a gente traz os dispositivos legais importantes, né, pertinentes, e traz algum conteúdo aí que for fundamental. Ok? Então essa vai ser a linha aí que nós vamos seguir. Vamos iniciar então na primeira questão. Vou colocar na tela para os senhores. Aí, ó, dica 1, conceito de direito empresarial. Então olha só, se tem uma coisa que a gente tem que saber ao estudar direito empresarial, é o conceito. Eu brinco com meus alunos lá que o conceito de direito empresário, né, é o tema mais importante. Se eu tivesse que escolher um tema para os meus alunos lá da graduação saberem sobre direito empresarial, seria o conceito, que é o básico, é o mínimo que a gente tem que saber. E essa questão que eu retirei aí caiu no exame unificado, né, 2015, o segundo exame unificado de 2015. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Só uma ressalva, que nem sempre as questões que eu peguei são as mais recentes, né, dos exames mais recentes, mas é porque os temas são recentes e são questões que abordam temas que podem cair em vários tipos de questões. Então, por isso que muitas vezes eu não peguei a questão mais recente para ficar na questão. Então, vamos nessa questão aí, ó. Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Então, conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Quando a gente fala empresa, os senhores não podem pensar outra coisa que não seja atividade, tá? Empresa é atividade e o empresário é o sujeito. Então, vejam só. Empresa, atividade, empresário, sujeito. O empresário que exerce a empresa. Vamos ver as alternativas. A. Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Já está errado. Empresa é atividade. Empresa não é sujeito. Empresa não é sujeito. Com ou sem personalidade jurídica, empresário é o sócio da empresa. O sócio não é empresário. Sócio não é empresário. Quando a gente fala empresário, a gente está falando do empresário individual, das sociedades empresárias e da EIRELI, ou EIRELI, né, como preferirem. O sócio, ele não é empresário, tá? Ele não é. Então, esse aí já está errado, né? Vamos desconsiderar. B. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Empresário é a pessoa natural, então, que exerce profissionalmente a empresa e tem a receita bruta anual até R$100 mil. Esse aqui ele quis confundir com a EIRELI, mas ainda assim estaria total errado. E aqui uma observação importante, ó. Empresa é qualquer atividade econômica. Empresa não é qualquer atividade econômica, tá? A gente tem gênero, atividade econômica, a gente tem um círculo maior com atividade econômica, e dentro desse conceito de atividade econômica nós temos a atividade empresária. Então, nem toda atividade econômica é empresária, mas toda atividade empresária é econômica, visa ao lucro, né? Produz valores, tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que nem toda atividade econômica é empresária. Exemplo, uma clínica médica pequena. Tal. É atividade econômica? É. Visa ao lucro? Visa. Mas é empresária? Não, por causa da exceção do 966, parágrafo único do Código Civil. Vamos voltar na questão, então. C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens e serviços. Empresário é o titular da empresa, quem exerce em caráter profissional. Correta. Aqui no próximo slide, né, a gente vai analisar o 966. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Empresário, eu falei para vocês, é o sujeito. Sujeito é o titular da empresa, quem exerce em caráter profissional. Vamos ver por que a D está errada? Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercancia. Empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio. Isso aqui até já foi certo um dia, mas lá na teoria dos atos de comércio, quando a gente ainda aplicava a integralidade do Código Comercial de 1850. Hoje em dia, com a teoria da empresa e Código Civil de 2002,
não mais aplicamos isso. Então, vindo o 966, vou até recomendar aos senhores, né, fazer um pedido para que peguem o código, né, não deixem de ler o dispositivo no código. Vamos ler juntos aí o 966. Se quiser, pode parar a aula para pegar o código, tudo. Vocês têm essa vantagem aí. Então, ó, 966. Considera-se empresário quem exerce. Vamos grifando aí, ó. Profissionalmente, atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, essa aí é a empresa. Essa é a empresa. É a atividade econômica profissionalmente organizada, né, para a produção e circulação de bens e serviços. E o empresário é quem exerce essa empresa, essa atividade empresária, ok? Aí nós vamos ter alguns requisitos cumulativos para a caracterização do empresário que a gente vai ver. Só que antes, vamos só lembrar quem não é empresário. Quem que não é empresário? Quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então vamos pegar, por exemplo, um médico, uma clínica médica, uma clínica veterinária, circo. São empresários? Não, não são, porque eles entram na exceção aqui do 966, parágrafo único do Código Civil. Por que não são? Porque a lei diz que não é. A lei excluiu essas atividades do conceito de empresário. Tá? E no final termina salvo elemento de empresa, né, que é quando a organização se torna muito mais importante que a pessoalidade. Por exemplo, um hospital. O hospital tem uma estrutura de tal forma que a gente pode colocar que 99% das pessoas vão lá por causa da organização, da estrutura, e não por causa de um determinado médico. Ok? Bom, os requisitos, a gente tem que trabalhar aqui alguns requisitos para caracterizar o empresário. Vários autores colocam vários requisitos. Por exemplo, tem autor que coloca 4, tem autor que coloca 3, tem autor que fala que é só o 966 caput. O Tomazetti, Marlon Tomazetti, que é um dos autores que eu mais gosto de direito empresarial, ele coloca 7. Só que ele ressalva falando que é mais uma questão de organização. Por exemplo, alguns colocam atividade, outros atividade econômica, outros colocam atividade e economicidade. Então, é a mesma coisa. É mais uma questão de organização. Mas considerando que quem sabe o mais sabe o menos, eu escolhi o Tomazetti aí para a gente escolher os 7 requisitos e analisar a partir dele o conceito de empresário. Vejam na tela então aí o nosso conceito de empresário, os requisitos cumulativos. Então aí, ó, atividade. Quando a gente fala atividade, o que é atividade? É um conjunto de atos. Se eu pegar um celular e vender, eu sou empresário? Não, eu estou fazendo um ato isolado. Não vai ter a habitualidade que é da profissionalidade que a gente vai ver. Então, quando a gente fala atividade, a gente está falando em um conjunto de atos. Economicidade visa ao lucro. Vou colocar aqui uma cifra. O empresário visa ao lucro. E isso é errado? Não. Isso é inerente à atividade empresarial. Ele visa ao lucro. A gente não pode ver isso como errado. Organização dos fatores de produção. Então, organização dos fatores de produção. Terra, capital, trabalho e, para quem considera, a tecnologia. Só lembrando, pessoal, que eu falei que o lucro não é errado, mas, obviamente, um lucro nos termos, né, do ordenamento jurídico. Não estou falando a busca de um lucro abusivo, não. Aí é errado. Aí nós vamos ter as normas, né, de defesa da concorrência, cláusulas gerais como a boa-fé, função social, isso tudo é importante. Profissionalidade é a habitualidade, ou que a gente chama também de estabilidade. Aqui tem um ponto muito importante, porque a gente erra aquilo que é habitualidade. Por exemplo, se eu tenho um restaurante e só abro o restaurante sexta, sábado e domingo, eu tenho habitualidade? Tenho. Toda sexta, sábado e domingo eu abro. Se eu tenho um hotel na praia, eu tenho uma pousada na praia, só abro essa pousada na praia julho, dezembro e janeiro, eu tenho habitualidade? Tenho. Todo julho, dezembro e janeiro eu abro. Tem um conjunto de atos, tem uma atividade empresária
aí. Então, quando eu falo de profissionalidade, habitualidade, estabilidade, não precisa ser todo dia, não precisa ser todos os dias úteis. Pode ser com uma certa frequência, mas desde que tenha estabilidade. Igual eu falei, todo julho, dezembro, janeiro eu abro. Toda sexta, sábado, domingo eu abro, beleza? E profissionalidade também a gente não tem que considerar como fazer cursos complementares, isso não tem nada a ver. Voltando aí nos nossos requisitos, então, ó, tem aí ainda produção ou circulação de bens e serviços. Isso aqui é importante porque a gente tem que diferenciar a produção ou circulação. A gente pensa o empresário como produzindo algo, criando algo novo, mas não. O empresário pode fazer só a intermediação. O empresário pode fazer a intermediação, ok? E 2 requisitos aí, todos esses aqui estavam na lei, ó. Atividade, economicidade, organização, profissionalidade, produção ou circulação de bens e serviços. Faltam 2. Direcionamento ao mercado. Quando eu dou o exemplo aqui de direcionamento ao mercado, eu falo que vamos supor que eu tenha uma hortinha em casa. Eu tenho uma horta em casa que eu utilizo para mim. Eu produzo até muita coisa. Mas eu só utilizo lá em casa, não vendo, não levo para o mercado. Sou empresário? Não. O empresário tem um direcionamento para o mercado. E, para acabar, o risco. O empresário ele tem risco. Então, preencheu esses 7 requisitos, é empresário. E o empresário exerce a empresa. O empresário exerce a empresa. A empresa é atividade. Beleza? Então, com isso, os senhores responderiam a questão lá. Sendo esse tema muito importante para todas as questões de direito empresarial, porque a gente tem que saber quem que é o empresário para trabalhar o empresarial. Já emendando no segundo tema nosso, na nossa dica 2. Então, dica 2, desconsideração da personalidade jurídica. Professor, mas por que você escolheu a desconsideração da personalidade jurídica aqui na prova, aqui no top 10, né, de dicas de direito empresarial? Esse tema ele pode cair em prova de empresarial, em prova de direito civil e em prova de direito do consumidor. Então esse tema a gente tem que saber. Não podemos dar bobeira, porque ele pode cair em 3 provas diferentes. Os senhores vão ver que mais para frente, quando a gente for falar título de crédito, tem temas que podem cair na prova de civil e empresarial. Então dê preferência para essas questões, porque a gente abrange ainda mais questões aí importantes. Ok? Então vamos lá. Os sócios da Frente e Verso Tecidos Limitada praticaram atos desvirtuados da função da pessoa jurídica, constatando-se fraude relativa à sua autonomia patrimonial. Os credores propuseram a ação judicial competente e o juiz a qual decretou a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ó, constatou a fraude, né? E foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da referida sociedade, considerando a situação hipotética apresentada e a disciplina normativa da desconsideração da personalidade jurídica, assinale a opção correta. Então, gente, desconsideração da personalidade jurídica. Pontos básicos. Tem a pessoa jurídica e os sócios, por exemplo, né, vamos pegar uma sociedade empresária, e os sócios lá dentro. Tem a pessoa jurídica, né? Por exemplo, a pessoa jurídica A. Ela vai ter nome próprio, autonomia, ela que vai exercer os seus direitos em nome próprio, ela tem patrimônio próprio. Então, se a sociedade A está devendo B vai buscar os bens de A. B vai buscar os bens de A. Mas vamos supor que os sócios estão utilizando a pessoa jurídica para fraudar. Se está fraudando, é justo que o credor, né, busque os bens só da pessoa jurídica? Se os sócios que estão utilizando a pessoa jurídica para uma fraude? Não. Então, a pessoa jurídica ela permanece, mas o credor, vai conseguir ultrapassar o véu que protege a pessoa jurídica e chegar nos sócios. Então, o credor consegue ultrapassar o véu da pessoa jurídica e chegar nos sócios, ok? Vamos ver as alternativas. Lembrando que não há extinção da pessoa jurídica.
há apenas uma desconsideração da personalidade jurídica para atingir os interesses do credor. Bora lá. A decisão judicial importará na extinção da Frente Verso Tecidos Limitada, com a posterior liquidação de seus bens materiais e imateriais. Acabei de mencionar, quando tem desconsideração da personalidade jurídica, não extingue a pessoa jurídica, tá? Não extingue. B. A desconsideração da personalidade jurídica importará na retirada momentânea da autonomia patrimonial da sociedade para estender os efeitos de suas obrigações aos bens particulares de seus sócios. É isso aí, ó. Foi exatamente a minha arte abstrata aqui embaixo da tela, ó. Nosso desenho, ok? C. O juiz ACO não tem competência para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas decidir por sua dissolução total ou parcial nos casos de fraude relativa à autonomia patrimonial. Falso. Isso aqui tem um dispositivo legal que a gente vai ver, o artigo 50 do Código Civil. Então é falso, tá? E D. A decretação da desconsideração da personalidade jurídica acarreta sua liquidação. Falso. Liquidação é terminar, né, com a sociedade. Faz parte da solução. Olha só, liquidar é você pegar tudo, vender e dividir, por exemplo. Não, não tem extinção da pessoa jurídica. Então a mais correta aí é a alternativa B, ok? Alternativa B. Vamos então aí ver só o artigo 50 do Código Civil, que ele é importante para a gente, que é a fundamentação legal para a desconsideração da personalidade jurídica. Então o artigo 50 do Código Civil traz lá para a gente, em caso de abuso da personalidade jurídica, em caso de abuso da personalidade jurídica. Professor, então, se uma empresa está devendo e não está conseguindo pagar com o patrimônio próprio, eu posso já buscar os bens pessoais dos sócios? Depende. Aqui, pelo Código Civil, exige abuso. O Código Civil exige abuso, ok? É a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Então, teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Registrem isso aí, porque quando a gente mostrar o CDC, vai ser a teoria menor, ok? Então, ó, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Pessoal, só um lembrete, todo dispositivo que eu mencionar, não deixe de ler não, porque prova de empresarial ela é muito legalista, ela cobra muito o dispositivo da lei, ok? Então, não deixem de ler os dispositivos. E, sobre desconsideração da personalidade jurídica, a gente menciona um tema que é recente. O novo CPC, novo Código de Processo Civil, regulamentou a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, houve aí uma regulamentação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, é importante a leitura depois aí dessa parte do CPC, ok? Vai tratar aí uma regulamentação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, então, surgiu com o novo CPC? Não, não surgiu com o novo CPC. Ele apenas trouxe disposições nos artigos 133 a 137. Beleza? Ok. Então, aí vocês viram, né, o que se aplica para as relações civis e empresariais, sendo um tema que pode cair em civil e empresarial, esse artigo 50 aí do Código Civil. Beleza. Só que os senhores têm certeza que os senhores estão pensando aí em relações de consumo. Na relação de consumo, basta que o devedor, né, a sociedade empresária, por exemplo, não consiga pagar as suas dívidas, que será desconsiderada a personalidade jurídica. Vocês acham que isso é justo? Não sei. Justiça a gente deixa para outra hora. Mas a relação civil e empresarial
relação civil e empresarial, exige o que, então? O abuso. Exige o abuso. Na relação de consumo, vai exigir esse abuso para que haja desconsideração da personalidade jurídica? Não, não. E o fundamento é o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Então, relação civil e empresarial, abuso, teoria maior. CDC, relação do direito do consumidor, não exige esse abuso. Basta que não pague, né, as dívidas, que será desconsiderado. Vamos no nosso material, então, que eu mostro esse artigo para os senhores. Então, vejam só. CDC, artigo 28, parágrafo 5º, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica. Então, ó, parágrafo 5º aqui. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ok? Então, por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, não podemos confundir a desconsideração da personalidade jurídica do Código Civil, que se aplica para as relações empresariais, com a prevista no CDC. No CDC, a gente tem a teoria menor, porque exige menos requisitos para que haja a desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Então, artigos importantes aí, ó, 50 e o 28, parágrafo 5º, sabendo distinguir o que se aplica em quê? Relação civil empresarial, 50, do Código Civil. Relação de consumo, 28, parágrafo 5º do CDC. Bom, eu já mencionei para os senhores, né, que o Jean Carlos Fernandes, né, professor de Direito Empresarial, ele fala que o Direito Empresarial tem 3 Es. 3 Es. Empresário, empresa e estabelecimento. Na primeira dica, a gente trabalhou o conceito de empresário, fazendo a distinção com o conceito de empresa. E agora, na terceira dica, a gente trabalha o estabelecimento. O que é estabelecimento? Então, a gente tem o empresário, que é o sujeito, a atividade, que é a empresa, e o estabelecimento seria o quê? Estabelecimento é uma universalidade, é um conjunto de bens que o empresário utilizará para exercer a empresa. Vamos no nosso material, então, que a gente vê essa questão aí de estabelecimento que eu trouxe. Então, ó, Lavanderias Roupa Limpa Limitada, Roupa Limpa, né, alienou um de seus estabelecimentos comerciais, uma lavanderia no bairro Jacintinho, né, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário individual. O contrato de trespasse, o que é trespasse? Nome que pode aparecer. Trespasse é a alienação do estabelecimento. É um contrato que aliena o estabelecimento. É um dos contratos empresariais mais importantes. E o contrato foi omisso quanto à possibilidade de restabelecimento da roupa limpa, bem como nada dispôs, né, a respeito de responsabilidade de Caio Silva por débitos anteriores à transferência do estabelecimento. Nesse cenário, a gente tem que achar a alternativa correta. A gente tem que analisar aí, assinalar a alternativa correta. Vamos ver. A. O contrato de trespasse será oponível a terceiros independentemente de registro na junta comercial ou publicação. Falso. Para um contrato ser oponível a terceiros, a gente tem que fazer o registro e a publicação. Tá? Não podemos opor um contrato a terceiros sem que haja esse registro. Ok? B. Caio da Silva não responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto os que não estiverem devidamente escriturados. Isso aí é pegadinha master. Isso aí é uma pegadinha. Quem entra na sociedade, por exemplo, quem assume um estabelecimento, assume todas as dívidas anteriores. Assume todas as dívidas anteriores. Ressalvado só lá na recuperação judicial e falência, por exemplo, no que tange às dívidas trabalhistas e fiscais, que aí haverá uma exclusão da lei. O que ainda assim é muito discutido, principalmente no caso trabalhista, discute-se bastante se isso vale ou não. O pessoal do direito do trabalho nega até a morte que isso vale, e o pessoal do empresarial fala que isso vale. O STF já decidiu, falando que o dispositivo lá da Lei 1101 é constitucional, mas ainda assim persistem as discussões.
C. Na omissão do contrato de trespasse, Roupa Limpa poderá se restabelecer no bairro Jacinto e fazer concorrência a Caio da Silva. Vou ler a D já, porque essas duas aqui querem te confundir, misturando. Não havendo autorização expressa, Roupa Limpa não poderá fazer concorrência a Caio da Silva nos 5 anos subsequentes à transferência. O que a gente tem na lei? Para fazer a concorrência, a gente tem que constar expressamente no contrato. Então, precisa da autorização expressa para que faça, né, concorrência a quem está assumindo os 5 anos subsequentes. Beleza? Então, uma fala, na omissão do contrato, pode. Na outra fala, se não houver, né, se o contrato for omisso, não pode. E a resposta é justamente a alternativa D. É justamente a alternativa D. E a gente sabe isso, né, por conta dos dispositivos lá do Código Civil, que são importantes aí, ó. Então, vamos ver aqui o artigo 1147. Artigo 1147. E esses aqui, né, o 1144 e o 1146, seriam importantes para que a gente respondesse às outras. Mas a resposta mesmo estaria no 1147. Depois não deixem de dar uma olhada. Vamos ver aí, ó. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, né, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo contratado. Prazo do contrato aí, no caso. Beleza. Aqui, pessoal, essa questão é de tamanha importância que, vejam só, vamos supor que você tem 5 lojas numa cidade qualquer, numa cidade grande. E uma você quer alienar. Você contrata, né? É contratado como advogado e tem que fazer esse contrato. Você tem que constar expressamente que vai continuar com a atividade, que vai fazer concorrência para essa quinta que você quer alienar, porque essa quinta vai continuar a atividade e você tem que constar expressamente que vai ter a concorrência, que você vai continuar com a atividade. Porque se você não constar isso no contrato de forma expressa, no contrato de trespasse, você não vai poder fazer concorrência. Então isso é um erro, né, que se o advogado cometer, ele pode acabar com a atividade do empresário, porque se não consegue uma liminar, por exemplo, para continuar com a atividade, dá um problema enorme, beleza? Então já vimos aí, conceito de empresário, desconsideração da personalidade jurídica, o trespasse, né, envolvendo aí alienação do estabelecimento, e agora a gente pula para as sociedades. Tem uma questão que traz temas de sociedade no geral. Vamos a ela então aí que a gente analisa essa questão. Então, mudando aí, temas gerais de sociedades. Dica 4. Acerca do exercício da empresa em sociedade, assinale a opção correta. A. A constituição da sociedade para a realização de apenas um negócio determinado é incompatível com a atividade empresarial, pois impede a habitualidade do seu exercício. Nada a ver. Você pode realizar mais de um negócio determinado. Para abrir uma sociedade, você não precisa só um objeto, né, para ela. Você pode ter vários. Essa aí, de forma leiga mesmo, a gente responderia. B. O conceito de sociedade implica o exercício de atividade econômica, embora nem toda sociedade que realiza atividade econômica seja necessariamente, né, considerada empresarial. O conceito de sociedade implica o exercício de atividade econômica, embora nem toda sociedade que realiza atividade econômica seja necessariamente considerada empresarial. Já até mencionei essa aqui hoje, né? É a nossa resposta. A atividade econômica é como se a gente tivesse o seguinte esquema. Isso aqui é atividade econômica. E aqui dentro, a empresa. Toda empresa é atividade econômica? É. Mas nem toda atividade econômica é empresa. C. A qualificação de uma sociedade como empresarial só ocorre quando ela exerce atividade própria de empresário sujeito a registro. Não precisa exercer
atividade própria de empresário sujeita a registro, porque a gente viu no 966, parágrafo único, então, 966, parágrafo único, que uma sociedade que a princípio não exerce atividade empresária, ela pode se tornar empresarial. Por exemplo, um hospital. A atividade médica não é empresária, mas o hospital se torna empresário. D. A sociedade que principalmente exercer atividade de empresário rural só poderá adotar tipo reservado às sociedades empresárias. Não tem nada a ver isso não. A atividade do rural, o registro é até facultativo. Então, alguns dispositivos que seriam importantes aí para a gente, ó, o 966, que a gente já trabalhou, o 971, 981 e 982. Então, o que a gente tem aí? O 966 a gente já viu. 971, um empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, então a palavra-chave, pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário, né, sujeito a registro. Tá? 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A atividade pode restringir-se, né, à realização de um ou mais negócios determinados. E o 982, que fala da conceituação de sociedade empresária, que também é muito importante aí. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeita a registro, e simples as demais. Independentemente de seu objeto, né, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Isso aqui é importante. Isso aqui eu não aceito que nenhum aluno meu erre. Sociedade anônima sempre vai ser empresária? Vamos supor que aparece lá na prova. A sociedade anônima sempre é empresária. Vocês vão falar, sempre, né? Sempre que eu vejo um sempre, eu tenho que marcar errado. Não façam isso, tá? Não façam isso. A sociedade anônima, independentemente do seu objeto, é sempre empresária. E a cooperativa é sempre simples. É sempre simples. Não confundam. A sociedade simples não é empresária. Teve uma vez que um aluno meu falou, professor, acho que a sociedade simples é empresária. A gente vê no direito empresarial, né? Não faça esse raciocínio. Sociedade simples não é empresária, ok? E a sociedade simples, eu acho importante que a gente destacar uma dica só para ela também. Vamos no nosso material, então, que a gente vê essa dica aí de sociedade simples, já chegando na nossa dica número 5. A sociedade simples difere essencialmente da sociedade empresária. Por quê? Então, como que se dá aí a distinção da sociedade simples para a empresária? Aquela não exerce atividade própria de empresário sujeita a registro, ao contrário do que ocorre nesta. Já achamos a nossa resposta. Por que tem essa distinção aqui inicial? Porque a sociedade simples, ela pode se tornar empresária? Pode. Só que ela só vai se tornar empresária quando tiver lá aquele elemento de empresa. Mas, a princípio, a atividade dela não é sujeito a registro. Aqui a pegadinha master, né, que a gente já mencionou. Aquela não exerce atividade econômica nem visa ao lucro. Coitado dos médicos, dos veterinários, imagina se eles não visassem ao lucro. Iam só fazer filantropia e cuidar dos outros de graça. Como que eles iam viver? Visa ao lucro sim, tá? É atividade econômica. C. Naquela responsabilidade dos sócios é sempre subsidiária, enquanto nesta é sempre limitada. Nada a ver. Inclusive, uma observação aqui. Em quais sociedades todos os sócios possuem responsabilidade limitada? Sociedade. Uma você tem que saber. Quais todos os sócios têm responsabilidade limitada? Uma, limitada. Limitada vocês têm que saber. E a outra, sociedade anônima. Então, sociedade limitada e sociedade anônima, todos os sócios têm responsabilidade limitada. Limitada. Sem o i.
limitada, sem o I. Tá? E, professor, então se todos têm responsabilidade limitada, não pode ter desconsideração da personalidade jurídica, né? Falso. Pode. Pode ter desconsideração da personalidade jurídica para aquele sócio que tenha responsabilidade limitada a ser atingido. Beleza? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Voltando, então, na nossa questão, para a gente analisar a última aí, ó, aquela deve constituir-se apenas sobre as normas que lhe são próprias, enquanto esta pode constituir-se, né, utilizando de diversos tipos. Aqui, qual que é a confusão que a gente faz? A sociedade simples, quando a gente fala de sociedade simples, a gente tem uma sociedade simples, por exemplo, que ela é limitada. A gente pode ter uma sociedade simples limitada, não tem problema, tá? Por quê? A sociedade simples ela pode adotar uma forma empresária ou ser a chamada simples ou simples pura. Ela pode adotar a forma de simples mesmo, que o código traz, ou pode adotar uma forma empresária, ok? Já as empresárias não vão adotar a forma de sociedade simples. A legislação dela lá pode até valer eventualmente, mas ela não adota uma forma simples. Já uma simples pode adotar uma forma empresária. E ela será empresária? A princípio, não. Vai ter que ver o elemento de empresa. Beleza? Então, essa é a dica da sociedade simples e passamos agora para a dica da sociedade anônima, extremamente importante aí no direito empresarial. Em algumas faculdades, até destinam um semestre inteiro só para a sociedade anônima. Vamos ver a nossa questão aí sobre sociedade anônima, então chegando à nossa dica 6. Opa! Então a nossa dica 6, sociedade anônima. E dentro da sociedade anônima, que é a lei 6.404 de 76, lei fundamental aí no estudo de sociedade anônima, 6.404 de 76, a gente tem a questão dos direitos dos acionistas. E tem direito que é essencial e tem direito que não é essencial. Temos direitos essenciais e temos direitos não essenciais. E aqui está perguntando um direito que não é essencial. E a pegadinha monstra aqui, essa pegadinha monstra, essa aqui é um dos maiores índices de erro, quando eu coloco essa mesma questão lá para os meus alunos. O direito de voto, ele não é essencial, tá? O direito de voto não é essencial. Professor, eu posso ter acionista numa sociedade anônima que investe capital e ele não vai ter direito de voto numa assembleia? Pode, tá? Não tem problema. A tendência nem atual, considerando governança corporativa, tudo mais, é que todas têm o direito de voto. Mas aqui, no caso, a lei não obriga que todas as ações tenham direito de voto. Então, a nossa resposta para essa questão seria a alternativa C. Caiu lá na OAB, direito de voto é essencial para um acionista? Pode ter certeza que a maioria vai marcar que é, mas não é. Vocês, eu tenho certeza que não vão errar. Trouxe aqui o dispositivo, só para a gente dar uma analisada, ó, artigo 17 da lei de SA. Olha o parágrafo primeiro. Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto. Ou seja, a gente pode ter ações preferenciais sem direito de voto. As outras ações ordinárias terão direito de voto. Mas a gente pode ter ações aí sem direito de voto. E no artigo 109 da lei de SA, de leitura essencial, a gente encontra os direitos que não podem ser privados, ou seja, direitos essenciais. E a gente não encontra qual direito? O direito de voto. Ele não tem, tá? Direito de voto não é direito essencial. É uma pegadinha monstra aí. Então, ok. Já trouxemos aí dicas de teoria geral, né? Trouxemos conceito de empresários, consideração de personalidade jurídica, estabelecimento. Trouxemos dicas de sociedades, temas gerais de sociedade, sociedade limitada e sociedade anônima. Sociedade limitada não, simples, né? Que a gente tratou. A limitada nos temas gerais de sociedades. Lembrando que, independentemente do seu objeto, a sociedade anônima é empresária, independentemente do seu objeto, a sociedade cooperativa é simples, a gente não pode esquecer desse detalhe. Então vimos teoria geral, sociedades,
sociedade anônima. Agora, próximo conteúdo, títulos de crédito. A nossa dica, então, vai para os títulos de crédito agora. E eu destaquei 2 dicas para os títulos de crédito, tentando abordar temas que também podem cair lá no direito civil. Aqui, primeiramente, a gente vai trabalhar o aval, que a gente encontra distinção para fiança. Sempre que trabalha o aval, a gente faz a distinção para fiança, que pode cair lá no direito civil. E depois a gente vai trabalhar o endosso. E o endosso, a gente faz a distinção para o contrato de cessão de crédito. Ou seja, pode cair tanto aqui quanto lá no civil. São temas muito importantes para que os senhores analisem. Aval e endosso. O aval fazendo contraposição à fiança e o endosso fazendo a contraposição para cessão de crédito, que é um contrato. Título de crédito. Título de crédito, né, a gente encontra o conceito lá no Código Civil, falando que é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele. O Código fala contido, mas é correto falar mencionado, porque o direito não está contido na cártula no título de crédito. Ele está mencionado, ok? E dos princípios, né, dos títulos de crédito, a gente encontra a cartularidade, literalidade e autonomia. A cartularidade, a gente só tem que fazer a ressalva que já tem inúmeros títulos de créditos que não são cartulares. Então é mais correto falar hoje em dia em documentalidade. E dentro de documentalidade, a gente vai ter os títulos cartulares e os títulos eletrônicos, né, ou escriturais. Escriturais são aqueles que só existem no mundo virtual. Existe isso, professor? Não estou lembrado de ter visto isso lá na graduação. Existe. Tá? Existem títulos que não existem no mundo físico. Então a cartularidade vale apenas para aqueles títulos que são cartulares. Mas nós temos títulos que não existem no mundo físico, como, por exemplo, a letra financeira, letra imobiliária garantida. São títulos que não existem no mundo físico. Então a gente não aplica a cartularidade para eles, porque eles não são cartulares. Por isso que é melhor falar documentalidade, que engloba os títulos cartulares e os títulos eletrônicos. Beleza? Voltando então ao aval, vamos no nosso material para analisar a questão aí de aval. Dica número 7, já partindo para o final, já caminhando aí rumo para o final das nossas 10 dicas de direito empresarial. Com relação ao Instituto do Aval, é correto afirmar que a. É necessário o protesto para a cobrança dos avalistas do emitente e dos endossantes de nota promissória. Não é necessário o protesto nesse caso. B. O avalista, quando executado, pode exigir que o credor execute primeiro o avalizado. Não. A gente encontra essa ordem aí lá na fiança. Aqui no aval, não. Lembrando que o aval é uma declaração cambiária, né? C. O aval pode ser lançado em documento separado do título de crédito. Não. Se for separado, vai ser outra coisa. Ele é lançado, em regra, né, no anverso do título de crédito. Professor, o que é anverso? Na frente. Anverso é a frente e verso é atrás. Pode colocar o aval atrás? Pode. Só que aí vai ter que deixar claro que é aval. Ó, a está errada, B está errada, C está errada. Acho que achamos nossa resposta, né? Vamos ver a D aí. A. Obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, exceto se essa nulidade for decorrente de vício de forma. Gente, quem não estuda, não marca essa questão. Quem não estuda, não marca, tá? Vocês podem ter certeza disso, porque olha que questão esquisita. A obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, exceto se essa nulidade for decorrente de vício de forma. Então, essa questão aí, em regra, não marca. E a gente encontra essa justificativa, né, lá no Código Civil, então a resposta D. Vamos ver aí o parágrafo 2º do 899. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula obrigação, daquele a quem se equipara, né, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. E uma aposta minha, para cair no exame da OAB, é a súmula 581. Essa súmula aí, ela é de setembro de 2016, segundo semestre de 2016. E ela é de extrema importância. E ela ainda não apareceu, né, por aí.
Então é uma das minhas apostas para cair nos próximos exames. Vejam só, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou cobrigados em geral por garantia cambial real ou fidejussória. Então, se você deu um aval lá, ou uma fiança, por exemplo, em um título, né, um contrato que está sendo discutido numa ação, se o devedor principal entrar em recuperação judicial, a ação vai ser suspensa contra ele, mas não contra os garantidores. A gente tem que ter essa noção. E tema de extrema importância aqui para a gente, aval e fiança. A diferenciação entre aval e fiança aí é sensacional para a gente saber, porque ela aparece, e pode aparecer tanto no empresarial quanto no civil. Então a gente tentando abarcar aí o máximo de questões possíveis que podem aparecer. Diferenciando brevemente aí de forma rápida. Aval, título de crédito. Aval é em título de crédito. Não tem aval em contrato. Aval é título de crédito. A fiança já é em contrato. Lá no direito civil. O aval é autônomo. Uma das características principais dos títulos de crédito é justamente a autonomia. Então, em caso de morte, incapacidade ou falência aí do avalizado, o avalista continua responsável. Fiança é acessória. A fiança não é autônoma, a fiança é acessória. Ela vai seguir o principal, que é o contrato. Então, fiança aí é acessória e segue o principal, que é o contrato. Aval. Olha a questão aí que apareceu. Aval não tem ordem de benefício. Pode executar diretamente o avalista, sem passar pelo avalizado. Nossa, professor, que injusto isso aí, hein? É injusto. Você vai direto no avalizado e deixa quem realmente... você vai direto no avalista e deixa realmente quem fez a dívida sem pagar a princípio, tendo que depois do avalista cobrar do avalizado. Mas a lei permite, saiba as regras do jogo. Já a fiança possui a ordem aí de benefício como regra. E um ponto importante também, que sempre aparece, artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, ambos do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, prestar fiança ou aval. Então aqui é aquela outorga, né, que a gente encontra lá no direito civil. Se um vai prestar, por exemplo, a mulher ou o homem vai prestar uma fiança ou aval, se não for no regime de separação absoluta, o outro tem que concordar, tem que aceitar. Só que a discussão que aparece é que a lei fala que isso é questão de validade, né, do aval ou da fiança. Mas o STJ ultimamente tem decidido que é questão de eficácia. Mas no seu exame de OAB lá não vai entrar nesse mérito. Então a gente só tem que saber aqui o dispositivo mesmo, ok? Então, aval e fiança, extrema importância. Passando para outro tema aqui de título de crédito, a gente vai para o endosso ou cessão de crédito, no contrato de cessão de crédito. O endosso é a forma de circular o quê? Título de crédito, tá? Endosso a gente circula título de crédito. E em contrato de cessão de crédito a gente circula qualquer crédito lá no direito civil. E geralmente cai como? Misturando esses dois conceitos. Vamos então para a nossa dica 8, ver essa questão aí no quadro. Título de crédito, endosso. Sobre a distinção entre endosso e cessão de crédito, assinale a afirmativa correta. A cessão de crédito é a forma de transmissão dos títulos à ordem. Falso. Dos títulos não à ordem. Se alguém, ao emitir um título de crédito, fala que esse título não pode circular, ele só circula com base em cessão de crédito. O endosso que é para os títulos à ordem. Então, a questão aqui inverteu. B. A cessão de crédito, né, ao cessionário pode ser parcial ou total, enquanto o endosso deve ser feito pelo valor integral do título sob pena de nulidade. Verdadeiro. Então, quando você faz o endosso, tem que ser na integralidade. Aqui, o que a gente lembra? Cheque. Vamos pegar um cheque, que é um título de crédito. Tem como você passar para alguém, o cheque é de R$1.000. Tem como você transferir para alguém só R$800 do cheque?
Você vai rasgar 80% do cheque, um fica com 80%, o outro fica com 20%? Você precisa da cártula para exercer os direitos. Então, um título de crédito não tem como você circular para o endosso de forma parcial. Ou você circula tudo ou não circula nada, porque não vai ter como rasgar o cheque lá para cada um ficar com garantia da metade. Isso você tem como fazer por meio de contrato, no contrato de cessão de crédito. Aí não vai ter as garantias todas de um título de crédito, como a autonomia, por exemplo. Inoponibilidade de cessões pessoais, abstração, tudo mais. Beleza? Vamos voltar então na nossa questão, para encerrar aí, ó, a eficácia do endosso em relação aos devedores do título depende de sua notificação. Na cessão de crédito, a eficácia decorre da simples assinatura do cedente no anverso do título. Contrário, né? No contrário. Lembrando que o endosso, em regra, é no verso. D. O aval, que é no anverso, que é a frente. D. O direito de crédito, né, do endossatário é dependente das relações do devedor com portadores anteriores. Não. Título de crédito tem a inoponibilidade das exceções pessoais. Continuando aí, o direito cessionário é literal e autônomo em relação aos portadores anteriores. Falso. Isso aí é no endosso. Ok? Então a questão aí vai misturando aí os temas. Aí tem alguns artigos, então resposta, alternativa B. Alguns artigos que eu vou só mencionar aqui para os senhores darem uma lida, né? Depois dê uma lida aí, ó. Artigo 286, 290, 294, que vai falar do contrato de cessão de crédito, e os artigos 910, 912 e 914, que vão falar do endosso, né, no caso. E aqui tem, ó, é nulo o endosso parcial. É nulo o endosso parcial. Beleza. Caminhando já rumo para o final do direito empresarial. Estamos tentando fazer 10 dicas percorrendo todos os temas. Teoria geral do direito empresarial, sociedades, parte geral, né, sociedade simples, sociedade anônima, que escolhemos aí, títulos de crédito, escolhemos o aval, o endosso, e agora passamos para a última parte do direito empresarial, falência. Falência. E dentro da falência eu escolhi trabalhar a questão dos créditos, porque a gente mistura a questão dos créditos concursais e extraconcursais. Vamos no nosso material, então, que a gente trabalha essa questão. Ó, falência, dentre as alternativas abaixo, indica aquela que corresponde a um crédito que deve ser classificado como extraconcursal. Por que eu escolhi essa questão? Extraconcursal está no artigo 84. Está no artigo 84. Artigo 84 de onde? Lei 11.101 de 2005. Lei de recuperação de empresas e falência. Então, está lá no artigo 84. Extraconcursal, 84. O concursal está no artigo 83. Qual que paga primeiro? O do artigo 83 ou do artigo 84? O do artigo 84. É bizarro, mas o do artigo depois paga primeiro que o do artigo anterior. E aí pergunta, né, para indicar um crédito que corresponde como, que é classificado como extraconcursal. Qual que seria esse crédito? Eu já vou adiantar a resposta, porque os senhores aqui devem olhar os artigos 83 e 84 da Lei 11.101. Não pode deixar de ver esses dois artigos. A questão de créditos é muito importante aqui para quando trabalha a falência. Então, ó, custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa tenha sido vencida é classificada como extraconcursal. É classificada como extraconcursal. Beleza? Então a resposta aí é a alternativa B. E a gente tem o artigo 84, que é fundamental para ser analisado. Aí tem todos os créditos extraconcursais, como por exemplo, remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, quantias fornecidas à massa, né, pelos credores, despesas com arrecadação, administração, realização da ativa, distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. E a 4, a nossa resposta aí, ó, custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. E a 5, obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial,
e depois os senhores dão uma lidinha. O artigo 83, que está pequenininho aí, mas os senhores vão dar uma olhadinha no seu código, porque ele é muito importante, porque ele vai trazer a ordem. Por exemplo, quando a gente fala que o crédito trabalhista paga primeiro, é o inciso primeiro aqui. Então, os senhores têm que dar uma olhadinha nisso. Beleza? Então, essa foi a dica número 9 de falência. Lembrando que a falência é liquidação patrimonial forçada do devedor. Você vai pegar os bens e vai distribuir para os credores. Tem uma liquidação patrimonial forçada. Ok? Então, por isso que tem aí uma ordem para pagar, para que não haja injustiças, para que um não passe na frente do outro de forma injusta. A lei trouxe uma ordem tentando buscar maior igualdade entre os credores. Beleza, já fomos 9 dicas. Está faltando um temazinho aí, né? Recuperação de empresas. A recuperação de empresa é pensando no princípio da preservação da empresa. Muitas vezes, a empresa pode estar em crise, mas ela não precisa acabar, não precisa ir para falência. Então, para isso que existe o tema recuperação de empresas. Vamos para a nossa dica número 10 aí na tela, então. E eu escolhi a recuperação judicial. Laranja da Terra Comércio de Frutas Limitada requereu sua recuperação judicial e o pedido foi distribuído para a segunda vara civil. A distribuição do pedido de recuperação judicial produziu como efeito. Então, ó, a gente tem que lembrar algumas situações. Você entra em crise. Vamos supor que você entra em crise. Você tem uma sociedade e entra em crise. O que você vai fazer? Tentar buscar soluções no mercado. Não foi possível. Você busca soluções estatais. E uma delas é a recuperação judicial. Você faz o pedido de recuperação judicial e a partir desse pedido, você já tem o quê? Efeitos. Aí depois desse pedido vai ser deferido o processamento da recuperação judicial e tem mais efeitos. Pedido, artigo 51, deferimento do processamento da recuperação judicial, artigo 52, todos da ONU 101. E depois a gente ainda tem que diferenciar para o momento de concessão da recuperação judicial. É lá na frente. Então a gente está onde aqui nessa questão? No pedido de recuperação judicial. Vamos na questão então aí que a gente encerra a nossa dica número 10. A nomeação pelo juiz, né, do administrador judicial dentre os maiores credores da sociedade em recuperação judicial. Não. Não. É até o juiz que nomeia o administrador judicial, mas vai ser no deferimento do processamento da recuperação judicial e não vai ser dentre os maiores credores. É alguém da confiança dele. Pessoal, uma dica. Administrador judicial, uma dica extra aí, ó. Administrador judicial precisa de formação jurídica? Não. A lei fala que preferencialmente pode ser um contador, um administrador, um jurista, mas não precisa. Pode ser alguém que não mexe, nunca mexeu no direito? Pode. Pode ser alguém que nunca fez uma faculdade de economia? Pode. Tá? É da confiança do juízo. B. A suspensão das ações e execuções ajuizadas anteriormente ao pedido em face do devedor por até 180 dias. Não é esse momento, não é a distribuição, é o deferimento que gera esse efeito. C. A proibição de alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz ouvido o comitê. Exatamente essa resposta aí, a C. Sendo importantes aí, os artigos, né, que a gente tem que mencionar, artigos 51, 52, e a D vai tratar de um artigo importante também, que é o 64, o afastamento imediato dos administradores e sócios controladores da sociedade até a deliberação dos credores sobre o plano de recuperação judicial. Então a gente tem como resposta aí a alternativa C, tá? A D, gente, vou mudar aqui, ó, então resposta C, e a gente tem na próxima tela o artigo 52 e 64, que são importantes para os senhores lerem depois. Ok, só uma dica rápida. Recuperação judicial. Se vai recuperar, faz sentido o administrador ser substituído? Não. Ele não vai continuar a atividade depois, porque ela vai ser recuperada? Então ele tem que continuar aí. É nesse sentido que mantém. Mas se ele estiver fraudando, atrapalhando a recuperação, aí ele pode ser afastado. Ok? Pessoal,
foram 10 dicas rápidas aí de direito empresarial, tentando abarcar toda a parte do conteúdo, os principais temas, tentando fazer relações aí com temas que caem em outras provas, enfim, tentando que apareça, né, nas 5 questões de direito empresarial o máximo possível que a gente tenha trabalhado aqui. Fico sempre à disposição dos senhores, depois entra lá no meu site para me conhecer, lá tem uma série de publicações, tudo, fique à vontade. Foi um prazer imenso participar aqui do OAB Sem Drama, no canal Perspectiva Jurídica, e seguimos firmes aí na luta. Dará tudo certo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço e até mais.